Mas pastor, tudo bem? Então quer dizer que eu vou agora assumir essa posição de aceitar o jugo de Cristo sobre minha vida e minha vida vai mudar? Você está dizendo que isso é um jugo espiritual? Mas eu não estou somente passando problemas espirituais na minha vida, eu estou passando problemas de relacionamento, eu estou passando problemas financeiros, eu estou passando problemas com enfermidades na minha casa, eu estou passando problemas com angústia, com desânimo, com tristeza da alma. O que eu preciso então? Mas aqui o Senhor diz que o jugo dele sobre as nossas vidas vai transformar as nossas vidas. Aleluia, nós não vamos deixar de carregar o jugo, mas debaixo do jugo de Cristo, a nossa vida, ela é transformada. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus, aleluias. Vamos então ler a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 até o final, verso 28, 29 e 30, amém? Mateus 11, 28, 29 e 30. Aleluias. Um texto bastante propício, né, para os momentos que nós estamos vivendo, momentos de apreensão, momentos de dificuldade, né? Momentos pós-pandemia, momentos que estamos presenciando uma guerra, né, tão complicada e que existe um grande risco, né, de se tornar uma guerra mundial, né? Qualquer deslize de qualquer parte dessas grandes nações que controlam o mundo podem realmente colocar o planeta todo num risco muito grande, né? E são preocupações que nós temos, a nossa vida cotidiana, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa casa, tudo, né? Tudo são situações que às vezes nos preocupam, né? E aqui nós temos um texto maravilhoso do Senhor Jesus, né? E isso realmente traz muito conforto ao nosso coração, amém? Hoje um dia, né, bastante apreensivo, né? Um dia em que nós vamos, alguns já votaram, né? Eu já votei, eu e a Marisa, né? Eu creio que todos vão votar, né? A Dir já votou também, né, Dir? E é um dia em que o voto ele vai representar muito em nossas vidas, né? Porque representa todo um trajeto, né, em função de uma, não da pessoa, né? Porque nós não temos nada, a pessoa para a gente não é o que é importante, né? Mas é tudo aquilo que vem no bojo dessa pessoa, né? Toda a ideologia, tudo aquilo que tem a ver com os nossos valores, né? Não vamos nesse momento criticar, né, um lado ou outro lado, né? Porque cada um tem as suas preferências, sua maneira de pensar, suas ideologias, né? Uns são mais progressistas, outros são mais liberais, são mais conservadores. Então são características de cada um de nós, né? Mas nós como cristãos temos nossos valores, né, que são obviamente mais conservadores, né? Na economia somos mais liberais e obviamente nós, né, tendemos mais para esse lado, que para nós é realmente mais importante, né? Mas é um dia de bastante apreensão, né? Mas eu creio assim que o Senhor vai confortar os nossos corações, seja qual o resultado for, amém? Porque o importante é que Deus está no controle desta nação, amém? Isso é o que importa, né? Deus está no controle das nossas vidas, não importa quem esteja lá assumindo essa posição, né, de destaque, e uma posição tão importante que é conduzir essa nação, amém? Então vamos lá, a leitura da palavra, Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui, Senhor, mais um texto sagrado da Tua Sagrada Escritura, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desse texto que acabamos de ler, Senhor,
Que o Senhor possa nos ajudar, nos confortar, nos exortar, nos edificar, Senhor, através da Tua palavra, porque eu creio no poder infalível da Tua palavra. A Tua palavra ela é soberana, absoluta, Deus, uma palavra que tem poder, Senhor, poder de transformar vidas, Pai, poder de transformar os nossos corações, Pai. E é isso que eu te peço nesta manhã mais uma vez, Senhor, que através dessa palavra nós possamos ter as nossas vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Podem sentar-se, amém? Eu achei bastante interessante, né? E comecei a estudar um pouquinho sobre esse texto. E por que o Senhor Jesus, ele fala sobre jugo nesse texto, né? Jugo não era uma palavra estranha ao povo daquela época, amém? Porque os fariseus, né, os religiosos da época já se utilizavam dessa palavra, do jugo, né? E o que é o jugo, né? Jugo, vocês devem conhecer, né? Muitos já devem ter ouvido falar. Já ouviram falar sobre canga? Canga é aquele instrumento, né? Aquela peça de madeira que é colocada no lombo dos bois para puxar as carroças, para puxar, né? Isso é uma canga. Então isso representa um jugo, né? É o jugo que é colocado sobre aqueles animais. Então os fariseus, eles se utilizavam dessa palavra, era uma palavra familiar, não foi uma palavra, vamos dizer assim, nova ali que Jesus trouxe naquele momento, mas jugo já era conhecida, a palavra já era conhecida. Por quê? Porque era o jugo da lei, né? Os fariseus, eles aplicavam o jugo da lei, e eles diziam que realmente tinha-se que se cumprir as leis, os mandamentos, toda a lei mosaica. Então isso era um jugo que era imposto às pessoas, para que as pessoas tentassem cumprir, seguir aquele caminho, amém? E por isso que o Senhor fala, né, nessa passagem tão maravilhosa: venham a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo do Senhor ele é diferente. Amém? Não era aquele jugo enfadonho, aquele jugo pesado, aquele jugo em que a lei ela trazia mais de 600 mandamentos, uma lei que era impossível de ser cumprida. Era um jugo impossível de se obter êxito, porque era um jugo muito difícil. Mas aqui o Senhor, ele traz uma notícia interessantíssima para nós: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia, porque o meu jugo não é pesado, o meu jugo é suave, e o meu jugo é leve, o fardo que eu entrego a vocês é leve. Aleluias, amém? Glória a Deus por isso. Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande com o homem, diferentemente dos fariseus, dos religiosos, dos líderes religiosos da época, porque para eles importava que as pessoas cumprissem as leis de Moisés. Isso era importante para eles. Mas Jesus enxergava o homem de uma forma diferente. Jesus enxergava o homem um ser que tem uma alma, e uma alma que é eterna. Então a preocupação de Jesus transcendia tudo aquilo que eles viviam naquele momento, naquela situação em que eles estavam, porque Jesus enxergava lá na frente. Jesus queria salvar as vidas, Jesus queria salvar as almas, amém? Então a preocupação de Jesus com o homem era diferente, porque Jesus, quando olhava para um homem, ele não olhava como um líder religioso, ele não olhava como um fariseu olhava e enxergava o homem. Ele não enxergava o homem como um instrumento, ele não enxergava o homem como nós enxergamos o homem, aquela pessoa que está ali, que faz isso, que faz aquilo, que tem essa atitude, que tem aquela atitude. Não, Jesus, quando olhava para as pessoas, ele enxergava a alma das pessoas, ele sabia que ali existia uma alma eterna, e uma alma que precisava ser salva, para que pudesse perdurar e ter a sua existência junto do nosso Deus, aleluias. Isso era Jesus, e Jesus pensava dessa forma. Mas o homem era um ser que era vazio, apesar de tentar seguir todas aquelas leis, era um homem vazio, porque faltava algo mais importante. Esses dias postaram no grupo, no Instagram, né, algo que eu achei bastante interessante, até peguei essa frase, que é uma frase de Fyodor
Mikhailovich Dostoiévski. Quem já ouviu falar em Dostoiévski? É muito famoso, né? Um escritor russo, um filósofo bastante famoso, conhecido. E ele escreveu essa frase muito interessante. Ele diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Aleluias. Amém? Deus é infinito. O nosso vazio no nosso coração, ele é infinito também. E ele é infinito, mas como infinito? Ele não tem fim, esse vazio é um buraco? Sim, ele é um infinito no sentido de que somente Deus, que é infinito, pode preencher esse vazio. Amém? Então é uma frase muito profunda, amém? E o homem é dessa forma. E o homem então, quando ele seguia aqueles preceitos legais da lei mosaica, ele também se tornava uma pessoa vazia, porque não tinha a presença de Deus no seu coração. Ele buscava algo inatingível, ele buscava cumprir algo que ele não conseguia cumprir, carregar um jugo que ele não conseguia carregar, porque quem conseguia cumprir a lei com mais de 600 mandamentos? Ninguém conseguia. Agora Jesus vem com essa informação: eu tenho um jugo, e esse jugo é leve e é suave. Aleluias. Eu não sei como está a tua alma, como você está hoje. Com certeza nós aqui estamos vivendo situações bem distintas uns dos outros, mas eu também creio que, no fundo, todos têm algum problema, todos trazem algum sentimento, alguma tristeza, alguma coisa que vem perturbando a sua alma, amém? Como é que ela está? Ela está aflita, ela está precisando de conforto, ela está precisando de descanso. Que dificuldades você tem passado? O que você tem vivido nesses tempos? Amém? Eu não estou falando somente de política, não estou falando somente de guerra, de Covid, não. Mas na tua vida, no teu lar, na tua situação profissional, eu não sei o que você está vivendo. Nós temos perturbações em nossas vidas, nós temos dificuldades em nossas vidas. Amém? Mas Jesus é aquele que traz um descanso. Só que aqui uma coisa interessante, irmãos e irmãs, Jesus ele não está falando aqui de um descanso com relação a dificuldades materiais, a dificuldades dessa vida. Ele não está falando exatamente isso, mas ele está falando sobre uma questão espiritual, amém? E o interessante é que ele está vendo ali pessoas que estão sob um jugo pesado, e ele diz para essas pessoas: venham, eu sei que vocês estão carregando um jugo pesado, mas venham que eu tenho um jugo mais leve. Então parece até um paradoxo, né? E de repente Jesus está falando: olha, largue esse jugo e pegue esse jugo. Então, de qualquer maneira, nós temos que carregar um jugo, amém? E isso é importante nós também entendermos, que o Senhor nunca disse que para os seus discípulos, que a vida deles seria fácil, nunca disse que a vida seria livre de qualquer dificuldade, de qualquer obstáculo, amém? Então nós começamos também a aprender uma lição importante: nós sempre vamos ter que carregar um jugo em nossas vidas, sempre vamos ter que carregar, amém? Só que aqui tem uma informação importantíssima, que se nós optarmos pelo jugo de Cristo, o jugo de Jesus, esse jugo é suave e leve, esse jugo é diferente, aleluias. Mas pastor, tudo bem, então quer dizer que eu vou agora assumir essa posição de aceitar o jugo de Cristo sobre minha vida, e minha vida vai mudar? Você está dizendo que isso é um jugo espiritual, mas eu não estou somente passando problemas espirituais na minha vida, eu estou passando problemas de relacionamento, eu estou passando problemas financeiros, eu estou passando problemas com enfermidades na minha casa, eu estou passando problemas com angústia, com desânimo, com tristeza da alma. O que eu preciso então? Mas aqui o Senhor diz que o jugo dele sobre as nossas vidas vai transformar as nossas vidas, aleluia. Nós não vamos deixar de carregar o jugo, mas debaixo do jugo de Cristo, a nossa vida, ela é transformada, amém? Você vai continuar tendo problemas, dificuldades? Sim, nós vamos ter,
Como o Senhor disse uma vez, ele não tinha onde recostar a cabeça, as raposas tinham seus ninhos, as suas covas, aliás, os pássaros tinham seus ninhos, mas ele não tinha nem aonde recostar a cabeça. Ele deixava um recado muito claro para os seus discípulos: olha, não é fácil seguir o meu caminho, mas eu te garanto que o meu caminho, o jugo que eu te ofereço, ele é um jugo leve, ele é um jugo suportável, e ele é um jugo que transforma a tua vida espiritual, mas também transforma a tua vida física. Não, mas espera aí, agora está meio confuso isso. Como transforma a minha vida física? Sim, transforma, porque você imagine o seguinte: como que você suporta as coisas da vida, quando você tem uma angústia tão grande no teu coração, algo que realmente não deixa você mover um passo à frente, e você entra num estado de depressão terrível, profundo. Como que você consegue caminhar com as suas dificuldades? Como que você consegue? Não consegue. Mas quando você tem o jugo de Cristo, que é um jugo leve, que é um jugo suave, que é um jugo que te eleva espiritualmente, que transforma o teu espírito, que transforma o teu coração, você tira de letra qualquer situação de dificuldade na tua vida. Amém? Porque é muito difícil quando você tem uma dificuldade grande na vida, mas a tua alma não está em paz, e você entra num desânimo, e você se acaba, você vai para o abismo, porque o teu ânimo não consegue fazer com que você tenha coragem para vencer as situações que você tem que enfrentar. Mas quando você está debaixo do jugo de Cristo, você vai passar pelos mesmos problemas, mas você vai passar com ânimo, com coragem. Você vai passar de uma forma em que aquelas dificuldades, elas começam a diminuir de tamanho, porque o teu ânimo já não é mais só teu, é o Espírito de Deus na tua vida que começa a te dar uma energia e uma maneira de viver totalmente diferente. Esse é o jugo de Cristo, aleluias, glória a Deus por isso. Manso e humilde de coração, assim o Senhor, Ele se denomina aqui nesse texto. E nós vemos lá em Filipenses 2,7 que diz: mas Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Senhor se torna semelhante aos homens, humilde. Um servo. O que é um servo? É aquele que serve, é aquele que olha para as pessoas e não vai lá para tentar conseguir algo, algum privilégio para si, mas vai lá para atender a necessidade de alguém, vai tentar atender a necessidade de uma pessoa. E o Senhor tinha essa preocupação com os homens. A preocupação do Senhor era atender às necessidades deles. O Senhor, hoje, Ele tem essa mesma preocupação com cada um de nós aqui. Ele está preocupado em atender às suas necessidades, que eu sei que não devem ser poucas. Temos muitas necessidades, temos muitos anseios, muitas expectativas em nossas vidas, e o Senhor, Ele se comove com isso. E é por isso que Ele diz: não carregue um jugo que você não pode suportar, mas carregue o meu jugo, que é leve, que é suave. E é por isso que eu digo que quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração e confiamos nele e aceitamos esse jugo do Senhor em nossas vidas, a nossa vida física, a nossa vida material, ela é transformada também. Porque o Senhor, Ele não operava a cura para provar o seu poder, para provar a sua grandeza. Ele não fazia isso. Ele operava cura para aliviar os sofrimentos das pessoas. E Ele olha para você e vê um servo fiel, que aceitou o jugo dele sobre a sua vida, e Ele vê o teu sofrimento, e Ele vai fazer um milagre na tua vida, porque é isso que Ele deseja, é isso que Ele tem no coração dele, porque Ele se comove com a nossa situação.
Então nós começamos a perceber que tudo isso tem uma sinergia formada, que envolve a questão espiritual, que envolve a questão física, que envolve questões materiais, envolve a nossa vida como um todo. A nossa vida, ela é transformada como um todo. Eu não estou prometendo mar de rosas, como Jesus também não fez isso. Ele não disse que nós não vamos ter dificuldades, como acabei de dizer há pouco. Mas ele diz o seguinte, que com o meu jugo, a tua vida vai ser diferente. Com o meu jugo, você vai ser transformado, espiritualmente, fisicamente, materialmente. Aleluias. Jesus opera milagres para aliviar o sofrimento das pessoas. Jesus ressuscitou mortos, porque ele se comoveu com a tristeza daqueles que estavam em luto. Aleluias. Ele pregou o evangelho, porque ele viu que o pecado exercia uma influência muito terrível sobre a vida das pessoas. Jesus se preocupava com a vida das pessoas. Jesus está vivo aqui hoje. Jesus está presente aqui hoje, e Ele se preocupa com as nossas vidas, como Ele se preocupou naquela época, aleluias. Ele se preocupa com a minha vida, Ele se preocupa com a tua vida, com a vida de cada um aqui. As dificuldades que você está enfrentando, Ele está enxergando tudo isso, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo a tua tristeza, e Ele se comove com isso. Ele se comove com isso. Mas Ele diz hoje, nesta manhã, aceite o meu jugo. Aceite o meu jugo. O meu jugo é suave. O meu jugo é leve. Ele vai continuar sendo um jugo. É algo que você vai ter que carregar sobre a tua vida. Mas esse jugo, ele vai transformar a sua vida. Aleluias. Jesus oferece descanso para mim e para você. Mas Ele oferece um descanso de uma forma completa, de uma forma que envolve a nossa vida como um todo, não somente na condição espiritual. Em Cristo, fatalmente a tua vida vai ser melhorada. Em Cristo, você vai ter coragem para enfrentar um mundo hostil que nos cerca. Em Cristo, você vai ter coragem para enfrentar a morte. Amém? Você vai ter coragem em Cristo. Em Cristo, você vai ter uma vida cheia de esperança. Aleluias. Então, a nossa vida, ela se transforma dessa forma. Aleluias. Essa é a vida de quem tem Cristo no coração. Essa é a vida de quem carrega o jugo leve e suave do Senhor. Aleluia. Esse jugo, ele nos ajuda a nos elevarmos aos céus, não a nos derrubarmos à terra. Esse é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é para nos elevar, não é para nos derrubar. Aleluias. É o jugo suave. Para finalizar, irmãos, eu tenho aqui um versículo, um texto, 3 versículos de Paulo, em 2 Coríntios, não precisem abrir, em que diz o seguinte, o apóstolo Paulo: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aleluias, glória a Deus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Aquilo que está hoje desgastando a nossa vida terrena, está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que esses leves
e momentâneos sofrimentos que estamos passando aqui nesse lugar. Amém? Então que essa mensagem fique no coração de vocês. Aceite o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse jugo, ele é leve, ele é suave. Um jugo você vai ter que carregar na tua vida. Um jugo nós temos que carregar. A opção de escolhermos o jugo correto para nós, cabe somente a nós. Amém? E isso nós temos agora, essa informação através daquilo que o Senhor disse, porque são palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que já não tem mais força e nem tem mais ânimo para levantar-se e enfrentar as arguras da vida que você tem encontrado pela frente. Vinde a mim, porque eu vou te aliviar. Aleluia, essa é uma promessa de Jesus nesse texto. Se você está passando por situação difícil na tua vida, venha a Jesus, porque Ele diz aqui que vai te aliviar. Tome, Ele diz para você, tome sobre você o jugo, o meu jugo, o jugo de Cristo, e aprendei dele, o Senhor Jesus, porque Ele é humilde e manso de coração, e você achará descanso para a tua alma, você encontrará paz, você encontrará tranquilidade, os problemas vão se tornar cada vez menores diante de você, porque a paz que está no teu coração é uma paz que excede todo o entendimento, porque é uma paz que é colocada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa é a paz do nosso Senhor, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Amém? Aleluias, glória a Deus. Que o jugo do Senhor seja sobre sua vida, não o jugo desse mundo, não o jugo do rei das trevas que domina esse mundo em que nós vivemos, mas o jugo do Senhor, que é o jugo que salva, que é o jugo que dá ânimo, que é o jugo que dá coragem, que é o jugo que te levanta, que é o jugo que te faz forte diante de todos os problemas que você tem que enfrentar, em nome de Jesus, amém? Uma grande salva de palmas para o Senhor, porque as promessas deles são realmente promessas importantes para a nossa vida, amém? E hoje, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer, amém? Eu creio assim que a maioria de nós aqui, não sei se todos, mas a maioria, né, tem o desejo de ainda continuar vendo o nosso presidente no comando dessa nação, pelos valores conservadores que ele tem, né? Tem a identidade com os nossos valores, que são valores conservadores também, né? Mas não percamos a esperança, amém? A gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que o resultado não seja aquilo que está em nosso coração, amém? Mas é como eu disse, né? Nós temos um Deus que está no comando de todas as coisas, e independente do que venha a acontecer hoje, o Senhor está no comando, e é nele que nós temos que confiar. Como, né, acabamos, quem foi que falou hoje para mim? Valtinho, né? Nós não podemos confiar em homem, não podemos confiar em cavalos, não podemos confiar em carros, nós temos que confiar no nosso Deus poderoso, é Ele que tem a última palavra, aleluias, glória a Deus por isso. Feche teus olhos, abaixe suas frontes, vamos orar, amém? Senhor amado, Deus querido, nós nesse momento acabamos de ler aqui a Tua palavra poderosa, Senhor, e soberana, Deus. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, não por aquilo que eu disse aqui, não aquilo que saiu do meu coração, mas que, embora eu creia que foi inspirado pelo Espírito Santo, mas eu creio que a leitura da palavra, ela já é o suficiente para transformar o nosso coração e a nossa vida. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, o Senhor venha tocar cada coração, cada vida aqui neste lugar, e venha, Senhor, transformar a cada um de nós, segundo a palavra que acabamos de ler aqui, Senhor. Existe, Senhor, uma forma de nós termos a nossa vida totalmente mudada, através daquilo que nós realmente desejemos, Senhor, para cada um de nós, que é o jugo suave e leve do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que esse jugo, ele vai fazer a diferença na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Senhor, abençoa-nos
com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, esse poder maravilhoso, Deus, de transformação. Que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, através da palavra, através daquilo que recebemos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo que habita em nós. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa esse dia, abençoa, Senhor, esse momento tão importante de que a nação está vivendo nesse dia 30, Senhor, que tudo corra bem, que tudo corra na paz, que não haja, Senhor, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de situação que possa, Senhor, provocar algum distúrbio, Senhor, mas que tudo transcorra na tranquilidade e na paz, Senhor. Abençoa, Senhor, essa nação. Nós te pedimos isso nesta manhã, Senhor, e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quinta-feira continuamos com a nossa reunião de oração às 15 horas aqui com a pastora Marisa, e domingo estaremos aqui às 18h30, amém? Aí voltamos ao horário normal, amém? Deus abençoe a todos, obrigado pela visita das irmãs, sejam abençoados em nome de Jesus, amém?